Antônio! Olá, tudo bem? Oi, Jai, você? Tudo bom, graças a Deus. Ai, que prazer, que bom, hoje deu certo, né? Deu. Hoje a gente vai. Ai, que ótimo. Pois é, Helena, Milucas, boa noite, quem tá chegando, Kalinka. Gente, assim, eu amo fazer as lives, eu amo estar em público, eu amo dar palestra, eu amo gente, né? Mas essa live para mim ela é muito especial. Primeiro, que assim, eu tenho a honra de estar com o professor Antônio, ele vai falar quem ele é, mas é porque é o assunto que eu mais amo falar no mundo. E olha que tudo que eu falo, não sei se você já assistiu alguma live minha. Eu amo falar de relacionamento amoroso no geral, de sexualidade, então adoro, me sinto super confortável para falar tudo, sabe? Comigo eu não tenho timidez. Mas falar de enneagrama, ai Jesus, o coração tá até assim, que é a primeira live que eu vou falar com esse tema. Eu estou planejando há muito tempo isso, mas é a primeira, então assim, estou emocionada de estar aqui mesmo, é. E começando com instintos, então, o Edu, que é meu parceiro, entrou, boa noite, todo mundo está chegando, boa noite. E começando com instintos, eu acho sensacional, porque a maioria das pessoas começam pela personalidade, né? E eu acho que a gente deveria começar sempre pelos instintos. É um olhar meu, não quer dizer que eu estou certa, jamais, até porque quando eu fiz formação, é sempre pela personalidade, todos os cursos, mas eu acho que o instinto explica muito mais coisas e é mais acessível no início, sabe? A questão da personalidade era um pouco mais complexa. Então, é por aí. Então, já que tem gente chegando, eu vou me apresentar, porque depois eu quero que o Antônio gaste um tempinho para ele se apresentar, porque tem muito convidado meu que não te conhece, né? E para quem está aqui que nunca me viu, eu sou a Andréa Guiar, eu sou psicóloga de formação, sou psicóloga clínica há mais de 20 anos, e eu também sou sexóloga. Além disso, fiz formação em coach, atendo como coach, dou treinamento de enneagrama também, mas a minha principal atuação hoje é a clínica voltada para casais. Seja terapia de casais, seja atendendo a questão aí da sexualidade. E o enneagrama me ajuda muito. Os meus clientes, em geral, têm muito resultado. E eles não sabem por que não, eles acham que eu tenho uma química diferente, uma bruxaria, sabe? Uma varinha de condão, alguma coisa, porque é muito rápido. Casal, então, quando a gente conhece profundamente instintos, personalidade, assim, num segundo a coisa vira, quando eles estão interessados. Então, por isso que eu sou apaixonada. Se tiver algum psicólogo aqui que não conheça, ou alguém que lida com pessoas, que seja coach, qualquer profissional de ajuda, eu tenho certeza que vocês vão apaixonar porque o mundo fica mais fácil, fica melhor quando a gente sabe sobre isso. O que você acha, Antônio? Acho que você está 100% certa. É Ah, exatamente isso. Boa noite, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar de instintos. Para quem não me conhece também, né? Eu sou o Antônio aham, Martins, aqui da 11 Treinamentos. Sou facilitador de Enneagrama. E é exatamente isso, o Enneagrama, depois que a gente descobre, a gente no primeiro momento a gente acha que o treinador, o professor, o facilitador acha que pegou as nossas referências de alguém, porque como que esse cara sabe tudo de mim? É uhum, muito engraçado no início, né? Só que na uhum. verdade não é de mim, é das características centrais, né? Dos Sim, 9 tipos aí dentro do Enneagrama, e a gente descobre que a gente faz parte daquele grupinho ali e ele tem muito em comum. Mas olha só, você não tá enganada não. Há uma discussão hoje que ainda não se chegou na conclusão. Aliás, eu acho que Enneagrama não se há uma conclusão, né? Essa uhum. ferramenta milenar que sempre vem é, em movimentos, né? Assim como o próprio Enneagrama mesmo pede, de alguns movimentos de começar a explicar o Enneagrama pelos instintos e não pela personalidade. E eu Ah, também pois concordo é, que eu tem acho. para muitas pessoas é muito mais fácil começar pelos instintos que pela personalidade. Mas Uhum. enfim, também sou um apaixonado por Enneagrama. Adoro falar de Enneagrama. Se deixar eu falar de Enneagrama, eu emendo uma live na outra. Eu também, E tá se é um vendo? bate-papo de final de semana, chega domingo rapidinho. É verdade. Ai, que bom. Eu acho difícil quem conhece não se apaixonar. Às vezes acontece, porque como eu já dei vários treinamentos, eu acho que eu dou treinamento de Enneagrama tem uns 10 anos. Até mandei para o meu grupo aí, se aparecer alguém muito antigamente, fala oi, né? E aí, alguns realmente não seguem, somem, parece que a chavinha não virou, mas são poucos.
Aí o Walter é um apaixonado por Eneagrama, chegou. Mas a maioria, gente, é assim. A gente fala, respira, a gente olha o mundo por essas janelas, né? A gente compreende o outro, a gente tem facilidade, assim, de aceitar o outro, de ter compaixão, a gente se autoaceita. Então, assim, é algo, assim, transformador, né? E assim que passar a pandemia, não sei como é que você está fazendo, os meus cursos estão parados. Estou louca para passar a pandemia para voltar, porque tem gente já esperando, né? Você está nesse momento ministrando curso, como é que você está fazendo, Antônio? A gente parou uma turma no meio do caminho. Nossa, Tem uma imagina. galera aí que viu só a primeira etapa. Quando a gente começou a segunda, veio o decreto, teve que parar tudo, não podia mais de acho que 10 Uhum. pessoas dentro da sala, e aí teve que É, parar. E aí a sim. gente está fazendo a transição para online. Não tem como, né? Eu não sei Uhum. quando que vai voltar, vamos embora para Vai voltar. online, vamos nos conectar Uhum. por ele. É, eu também estou com esse projeto de desenvolver alguma coisa. Mas também quero voltar, porque assim, depois nós vamos falar, né, dos nossos, da hierarquia dos nossos instintos, apesar que o meu não é o dominante social, mas eu sinto muita falta de ver as pessoas. Eu sinto muita, muito mesmo, porque ele é o saudável, sabe? Então me Uhum. faz bem, me energiza, me tranquiliza, é muito bom para mim. É, mas a gente vai acabar mudando também. E aí, assim, a minha ideia é depois interagir mais com a Onze mesmo, com a sua esposa, e a gente ir aprofundando, porque tem muito espaço para falar dentro da psicologia, da sexologia, do Enneagrama e ajudar aí mais e mais pessoas, né? Então, Sem quem dúvida. sabe é o início de alguma coisa que pode crescer. Vamos começar? Bora lá. Pois é, a gente tem pelo menos 17 pessoas ao vivo, elas vão chegando, a live vai ficar gravada e vocês podem participar. Às vezes, uma pergunta escapa, gente, insiste nela, porque de repente na rolagem aí foi, tá? Ei, Uhum. Alessandra, tudo bem? Então, pois é. Então, por quê? Eu vou começar dizendo por que eu sou apaixonada pelos instintos. Hoje nós não vamos falar de personalidade. É impossível numa live a gente dar conta de esgotar a quantidade de conteúdo. Podemos voltar numa outra proposta. Até estou pensando numa ideia aqui, falar assim, tipo assim, que tipo combina com qual tipo, sabe? Fazer umas brincadeiras gostosas. Porque como eu sempre falo de relacionamento, então assim, que tipo tem mais dificuldade de compreender o outro e como que é saudável quando eles aprendem a se respeitarem. A gente pode pensar Uhum. coisas mais para frente assim. É. Bora lá. Mas por que que o instinto é algo que a gente nos pega muito forte, né? Porque é algo milenar ou de milhões, é mais que milenar, é de milhões de anos, que está presente, porque desde que o primeiro homem apareceu no mundo, seja qual teoria que você acredite, é, isso acompanha o homem e, inclusive, os animais, desde que a espécie surgiu, por uma questão de sobrevivência e chega até nós. Também não vou dar uma aula de como que isso acontece, de genética, nem de nada, nem de inconsciente coletivo de Jung, mas eu só sei que isso foi passado há milhares e milhares de anos até a nossa espécie. Então é algo tão forte na gente, é tão forte, é tão animalesco, que se a gente não souber sobre isso, ou essa coisa nos engole, ou a nossa vida está em risco mesmo. E na clínica eu vejo pessoas com risco, ou na vida amorosa, que é o nosso caso agora, ou na vida pessoal, ou nas questões sociais que implica trabalho, porque não conhece, não sabe o que está acontecendo. Então, para mim, instinto é forte demais. A personalidade, ela é muito interessante, é motivo de próximas lives, sim, com certeza, mas ela é algo que não é tão animalesco, na minha opinião, viu, Antônio? Se você divergir, eu adoro, pode divergir, porque De tudo é jeito aprendizado, nenhum. tá? Que não é tão animalesco assim. Porque o que a gente vai falar de instinto, gente, é coisa muito inconsciente, vem lá do cérebro reptiliano. Não vou dar aula de neurociência, eu tenho pós em neurociência, mas eu não vou dar porque não dá tempo. Mas existe uma estrutura cerebral da gente que não se desenvolveu ao longo de toda a evolução da espécie. É a mesma estrutura que tem na cobra, que tem no jacaré, e o jeito que esses bichos se comportam, a gente comporta também. Então a gente está falando disso, de algo que ataca e se defende.
Agora, imagina isso nas relações amorosas em época de pandemia. Eu estou trazendo para a relação amorosa porque eu estou puxando um pouco o peixe para mim, porque é a minha especialidade. Mas se quiser dar exemplo, viu, Antônio, aí no mundo do trabalho, alguma coisa, Claro. fala, nossa, isso pega assim, fica muito à vontade. Então, às vezes você está num relacionamento, nesse momento da sua vida, que você sente que ama seu parceiro ou parceira, né? Aqui, quando a gente conversa com todas as formas de casal. Mas para ficar mais fácil, acaba que a gente remete muitas vezes uma linguagem parecendo que é mais heteronormativa, mas eu estou falando para casais de todas as formas, tá? Homem com homem, mulher com mulher, e todos os jeitos. Homem trans, mulher trans, e todo mundo que cabe aqui dentro. Mas então, às vezes, a gente está com o nosso parceiro ou parceira, a gente ama e sente que é amado também, mas a coisa pega. Toda hora tem uma briga, toda hora tem um impasse, tem um desentendimento, e a sensação é que você não é compreendido, não é amado. E eu já falei em outras lives minhas que eu, na clínica, já presenciei casais que se amam e se divorciaram. Porque chegou no momento para mim com muito machucado, muita cicatriz, com até violência física, e aí não deu para perdoar, sabe? Então, eles até falam, se a gente conhecesse tudo isso antes, talvez teria sido outra nossa história, né? Mas eles se amavam, sim. Mas instintos completamente incompatíveis, formas de ver a vida em função disso diferente. No centro de inteligência, um numa personalidade, o outro em outra, tá tudo desencontrado. E não tinha ninguém que ajudasse. Então, realmente, a relação acabou. Então, por isso que a gente está aqui para começar a falar com vocês sobre esses instintos. Você quer completar um pouquinho essa introdução? Fica à vontade. Vamos lá. Tá Bom, tudo bem? tá ótimo. É exatamente isso, né? A gente fala que os instintos vieram pré-instalados no nosso sistema, né? Então, Isso. sabe-se lá por que a gente nasceu com esses Assim. instintos aí. Assim como você disse lá no texto, a gente vai falar só dos 3 principais, que são os que a gente fala no Enneagrama. Que são o instinto de autopreservação, social e sexual. E aí, de fato, né, quando a pessoa não tem o mínimo de autoconhecimento, acaba esses desencontros aí dos instintos, das personalidades, enfim, acaba trazendo atrito. E óbvio, né, quando é muito diferente, esse atrito vai aumentando, aumentando, a pessoa começa a entrar numa que essa pessoa não me ama, ela tá fazendo isso de sacanagem, ela quer me machucar mesmo, só pode querer me machucar, ela tá querendo separar, e aí acaba de fato afastando ainda mais as relações, né? Mas só para dar uma introduzida aqui em relação aos instintos, para quem não conhece ou bem superficial, é o seguinte: o instinto autopreservação são as pessoas que estão preocupadas com o risco. O risco de ficar doente, o risco de, sei lá, problemas financeiros, o risco de perder horários, perder emprego, enfim, segurança. O social, o instinto social, são as pessoas que estão preocupadas com o coletivo, com o todo, e com a sua imagem. Como que as pessoas, o coletivo, vão me enxergar? Então, por exemplo, essa pessoa, nessa época de pandemia, provavelmente não vai sair na rua sem máscara, porque, pô, como que as pessoas vão me ver sem a máscara? O autopreservação poderia também, de jeito nenhum, sair sem máscara, mas por outra motivação. Com medo de pegar a doença. Não tá nem se lascando, porque que as pessoas estão pensando dele. Mas vai que eu fico contaminado, né? Verdade. E o sexual... É legal você falar, vou deixar você explicar o sexual, mas é legal você falar uma coisa, porque pode ter gente aqui que não sabe nada sobre e vai querer identificar o seu, né? Todo mundo fica muito curioso. Sim, então, claro. às vezes, não é o comportamento em si, é a motivação que está por detrás que você vai observar. Porque o fato de usar máscara, para cada instinto significa uma coisa. E o não usar também, para cada instinto significa uma coisa. Então, é o que motiva você, o que move você a ter um determinado comportamento, uma determinada reação, né? Exatamente, é exatamente isso. Vamos pegar dentro do mesmo exemplo também, então. E aí tem o sexual, que o sexual é um termo que aí há alguma divergência, muitas pessoas chamam de sexual, ou um a um, ou até instinto de atração. Então, basicamente, é aquela pessoa que tem a facilidade de se conectar com outra pessoa.
E, né, falando aqui Uma da única live de pessoa. relacionamentos, não tem nada a ver com relacionamento amoroso, sexualidade. Pode Não. ser o patrão com o estagiário, pode ser a Uhum. mãe com a irmã, tá tudo certo. É uma pessoa que fica mais fácil de me relacionar. Quer ver Então, uma coisa que. Ah, só para concluir, então. vai Então, lá. o autopreservação é mais fácil eu me relacionar comigo mesmo e tá tudo Uhum. certo. O social, a necessidade de se conectar com outras pessoas ao redor. E o Uhum. sexual com um eleito. Dentro desse exemplo da máscara, se o sexual achar que é importante, né, para a relação com aquela outra pessoa usar a Que ele máscara, ele vai preocupa usar. com a saúde. O sexual, geralmente, ele usa essa máscara porque ele preocupa que o outro possa se contaminar. É Por muito exemplo, doido, né? né? Se ele tiver autopreservação baixa, ele usa porque com medo daquela pessoa que ele se conecta, ainda mais se for alguém do grupo de risco, imagina se é o meu pai, a pessoa que eu conecto, ele é idoso, ou se eu conecto é com um par amoroso e ele tem diabetes, eu coloco, não é máscara não, Total. coloco uma camisinha na cabeça. Então, Não passa os nada. as motivações é o que importa realmente para a gente identificar isso daí. Agora, no sexual, eu gosto de explicar uma coisinha, a gente vai estar falando muitos exemplos, mas para a pessoa entender, primeiro desapega da nomenclatura em si, porque, igual o Antônio falou, tem gente que dá outros nomes, apesar que eu gosto desse nome, que é o clássico, né? Tá em quase Uhum. todos os livros e tudo. Mas tem gente que chama de um a um por causa dessa conexão ou instinto de atração. E aí, sabe como que eu gosto de mostrar a forma de identificar se eu sou sexual ou se eu sou social? Porque às vezes as pessoas confundem, porque no autopreservação é mais fácil, né? Essa Uhum. preocupação com risco, preocupação com o futuro, o que vai ser de mim depois que essa pandemia passar? Será que eu tenho emprego? Será que a inflação volta? Será que a pessoa fica com essa mente toda voltada para si e dos riscos? Agora, às vezes você pensa assim, gente, mas eu adoro estar com gente, eu também gosto de me conectar. Como é que é isso, né? A gente percebe, não sei se você vê nos seus treinamentos, a pessoa que é sexual, ela senta na rodinha de grupo e ela rapidinho escolhe um eleito, ela vira para o lado e fica ali, tete a Dupla. tete, vira dupla. E ela esquece que tem mais gente. Aí o grupo fala assim, vocês duas aí, ou vocês dois aí. Opa! Porque ela desconecta, é como se não existisse mais ninguém no mundo. E não significa que Uhum. está rolando ali uma paquera, nada disso, gente. Significa simplesmente conexão, talvez naquele momento, de ideias, né? De forma de ver a vida, de time de futebol. Você descobre que a pessoa é da mesma igreja que a sua, de repente você só olha para aquela pessoa. Isso não é só em trabalho em grupo de escola ou de curso, isso é nas festas, festa de família. Você gruda em um e você fica ali, vocês dois conectados A noite toda. a noite toda. E quem é de grupo, não faz essa conexão um a um. Ele quer estar influenciando a galera, conversando com a galera, sendo visto pela galera. É muito diferente quando um é dominante ou o outro. Você Uhum. percebe também, né? As duplas se formando. Total. É. Eu fiz uma palestra ano passado para um retiro de jovens, tinha mais ou menos 150 adolescentes. E Uhum, aí a gente fez uma dinâmica lá com os instintos e uhum, tinha no meio dessa galera toda, tinha, sei lá, talvez de 150, talvez 70, 80 sociais, uhum. bem menos autopreservação, e sexuais haviam 7. E aí, Nossa, ok, a gente isso! fez só 7 Olha, em meio de pouquíssimo. 150. É? E aí eles se dividiram lá em grupo, foram fazer uma atividade. E aí foi muito interessante que de 7 transformaram-se em 3 duplas e um ficou sobrando. Tipo, meu Deus, eu Nossa, vou para outro que grupo, eu vou preciso de alguém. sofrimento! Ah, Morrendo, porque eu preciso me aham, conectar com outra com pessoa. outra pessoa. Só 7 pessoas, um grupo muito pequeno, mas não justificava, porque já tinha outras duplas formadas. E aí a pessoa ficou, aí eu cheguei, ela conectou em quem? Em mim na hora. Você. Então Tem foi alguém esse perguntando aqui, ó, nítido. se fez chamada de sexual? Sim, mas não tem a ver com sexo, até porque a sexualidade não tem a ver com sexo. Teve uma última live que eu expliquei isso. Sexualidade tem a ver com energia de vida, energia de conexão, energia que dá movimento. Então, o sexual se Vitalidade. move para alguém, inclusive para cuidar.
É, e aí, então, mas não se preocupe com o nome, se preocupe com como é o comportamento. E se a mente estiver dando tic-tac, substitua por 1 a 1. Porque muita gente usa 1 a 1 para não travar, né? Porque às vezes a nossa mente ela gruda ali no nome e não consegue abstrair, tá? Porque Uhum. quando a gente fala de sexual, é assim, essas duplas que se formam pode ser assim, irmão com irmão, mãe com filho. Sabe quando a Exato. mãe tem um tanto de filho? Eu adoro esse exemplo. A mãe tem 10 filhos, mas tem um que todo mundo fala, é o xodozinho da casa. É a conexão. A gente faz mais conexão quem é sexual com uma pessoa. Ama todos, mas se conecta mais com uma pessoa, inclusive se for Uhum. seus filhos. É assim que acontece, tá? Ou então, se é seu chefe, se você é chefe de várias pessoas, tem lá 50 subordinados, mas tem um que a galera morre de ciúmes, fala assim, é o protegido do chefe. Por quê? Porque quem é sexual, quem é 1 a 1, faz isso sem ver. É instintivo essa sua forma de ter necessidade de ter uma pessoa em conexão. Né? Então, deixa eu só falar um pouquinho lá das origens, que eu acho também interessante, para quem não sabe de nada, né? Saber assim, você já disse que a gente veio com esse software. Veio. Está instalado. Na hora que você nasceu, já veio, gente. Não tem jeito, tá? E aí, olha, difícil sexual entender que nunca será exclusividade na vida de um social. Ah, a gente vai chegar lá, Laiane. Laiane foi minha aluna. Beijos. Que precisa estar em contato com grupos e ser amigo de todos, o simpático da... Nossa, sensacional seu comentário. Segura aí que a gente chega aí. Muito, muito Mas, bom. mas deixa eu só comentar um pouquinho como que se dá, né? A gente já veio com isso instalado. E aí, quando foi instalado, seja a teoria da evolução, ou seja, se você acredita em Deus, não importa de onde que veio essa coisa pronta, só sei que veio perfeita. O que significa vir perfeito? Você recebeu os 3 instintos, autopreservação, social, sexual. Te deram, tá lá. Mas algo aconteceu na sua infância. Ou infância, hein, gente? Não tem como escapar disso, né? Algo aconteceu na sua infância, provavelmente um trauma, você não precisa necessariamente ter acesso a isso, né? Que você sentiu necessidade, mais de um instinto, e você, ao mesmo tempo, nós não vamos entrar, porque também dá tema para outra live, mas só para vocês entenderem rapidinho. E ao mesmo tempo que um instinto ficou assim em supremacia, em dominância em você, outro instinto, sabe o que aconteceu? Você ignorou. Você entendeu que você não sabia lidar bem com ele, que era desconfortável aquele instinto. Então, você reprime isso daí e não sabe, e não quer, na verdade, não quer. Está lá guardadinho numa caixinha, acessá-lo. Porque para você, você é incompetente, não tem facilidade, não sabe lidar. Então, vamos esquecer que isso me incomoda. Não sou bom nisso. Isso me incomoda. É tão interessante que as pessoas usam essa expressão. Ah, eu não sou boa nos grupos, eu tenho vergonha, eu não sou boa em falar em público. Ah, eu não sou bom para relacionar, não para namorar. A pessoa cola muito em mim, não sou boa nisso. Ah, eu não sou bom com esse trem de ir ao médico, de saúde, de guardar dinheiro, não, sou péssimo. É isso mesmo. Tem uma área que a gente é ruim, gente. E nós precisamos olhar para isso. E isso vem de algo que aconteceu na sua infância. Então, cada um na sua história de vida, se você sentir necessidade de descobrir mais, procure um terapeuta que conhece Enneagrama e te ajuda a entender a sua história de vida e por que você tem um instinto que é dominante e um instinto que a gente chama de reprimido. E o outro que fica no meio é o que não foi impactado por trauma algum, ele é saudável. Ele é o que não te causa nenhum prejuízo à sua vida. Tá tudo bem com ele, tá tranquilo. Porque aquele que é dominante vai te causar muito prejuízo, porque ele é um bicho, é um dragão dentro de você. E aquele que é reprimido vai te causar prejuízo também, porque você é incapaz, você é incompetente, vou falar palavras fortes, naquele instinto. Você não sabe fazer aquilo. Na verdade, você sabe, mas você reprimiu. Então, é Uhum. possível você olhar para isso agora com um olhar consciente,
Se a live não for suficiente, tem eu, tem Antônio, tem mais gente aí desse mundo gigante que sabe de Enneagrama para te ajudar. Mas o importante é você, opa, tem algo que eu reprimi em mim. Pela minha história de vida, eu não soube lidar, algo aconteceu, mas agora que eu sou adulto, eu preciso lidar com isso. Porque isso está atrapalhando, e como a live é voltada para relacionamentos afetivos, amorosos, né? Isso está atrapalhando a minha relação com o meu parceiro. Olha, se seu parceiro, sua parceira não está aqui, a live vai ficar gravada. Porque ele precisa ou ela precisa ver isso também. Porque senão você tem acesso a esse mundo de informação, o outro não sabe, continua lá todo reprimido numa área e com o outro assim, em excesso, transbordando e atrapalhando a relação também. Amanda, essa live faz tanto sentido. Ah, que bom, Nanda. Depois você fala se você já sabia de alguma coisa ou se está introduzindo aqui o tema com a gente. É? Sabe, essa então... aí sabe. Ah, ela é sua aluna? É. Ah, aliás, abraço aí, Nanda, Tati, Thaís, Efigênia, Beatriz, uma galerinha boa aí. Ah, que ótimo. Também estou tendo minha turminha, tem cliente aí de terapia que ainda não conhece sobre o assunto, mas eu chamei porque precisa saber, porque vai acelerar um tanto de coisa lá na terapia agora, né? Sete social. Nossa, sete e social. Nossa, a festa ficou completa, né? Ai, que tudo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu acho que até aí a questão que a gente recebeu todas, mas que algo prevaleceu em excesso e algo ficou reprimido, né? Exato. E aí, vamos começar aí falando de novo agora com um olhar mais profundo, explicando um pouco mais sobre esses instintos. Ah, Júnia, você também é sete social, lindona? Pronto. Começou Acabou, a festa. já vamos ficar amigas, vamos combinar uma festa daqui a pouco. A Fernanda está em Santarém, mas isso aí muda pouco. Lá no Pará, né, Fernanda? Isso aí é pouco por 7. Ai, que bom, gente. Se alguém souber aí, pode ir compartilhando com a gente também, tá? Então, já que estão compartilhando, vão lá, porque aí quando a gente vai explicando os instintos, é bom que, assim, se o nosso for diferente, até melhor, porque aí você fala um pouco de você e aí dá mais exemplos, eu falo um pouco como isso acontece em mim, Então, a minha ordem é a seguinte. Depois eu falo qual que é o meu tipo. Mas do instinto eu sou sexual primeiro, assim, super mega power dominante. Se não fosse o Enneagrama, eu estava perdida. Porque com tudo que é de bom, mas com tudo que é de ruim também, lá nas alturas, tá? Pacote porque completo. É muito forte mesmo. É assim, quando o trauma aconteceu, não sei o que aconteceu, que falou, gente, é disso que ela precisa, ela acredita que ela precisa para sobreviver. E aí, o reprimido é a autopreservação. Porque eu não sei, seria bom ver outros modelos. Nos cursos as pessoas contribuem muito. Mas, assim, parece que tem, assim... Eu sempre encontro, quando o sexual é dominante, o reprimido é a autopreservação. Geralmente está lá depois o social, e aí esquece de si. Porque é tudo para o outro mesmo, e quando sobra um pouquinho, dá para mais pessoas, né? Mas de si é baixíssimo. Então, a minha ordem é essa: sexual, social e autopreservação. Vamos lá, Antônio. Você é quem? Eu sou autopreservação, então a gente já muda essa ordem aqui entre nós dois, né? Nossa, sou autopreservação assim também, na alta, se deixasse, enfim, eu não saía de casa na pandemia, né? Ai, se não fosse autoconhecimento. Social também, oscilante, ou secundário, ou moderado, ou normal, né? Que é o que sabe navegar quando precisa. Desculpa, o sexual, na verdade, e o social reprimido. O sexual é dois? Na verdade, você falou que eu tava, enfim, o sexual que é normal e o social reprimido. Então, na naturalidade. E você ter virado um palestrante, um treinador. Exatamente o que eu ia falar, que eles sempre perguntam, né? Mas como assim, autopreservação dominante? Então você quer me falar que na naturalidade você prefere ficar sozinho, só com você mesmo, não gosta de grupo,
E o social é o reprimido, é que você sabe menos trabalhar e você foi inventado de ser professor, dar aula em faculdade, palestra, treinamento, um monte de gente. Peraí, explica isso, né? E aí foi mais ou menos o que você disse. O comportamento não quer dizer que está relacionado à motivação, né? Uhum. O fazer a mesma coisa, o dar palestra, o dar aula, não sei o quê, estar no meio de grupo, não quer dizer logo que o meu social tá super bacana, tá lá em cima. Não, né? Uhum. Depende dessa motivação. Não, Então, sim, na verdade. naturalidade, eu sei equilibrar aí as relações do sexual. Quando eu preciso me conectar com outra pessoa, eu sei conectar. Quando eu preciso sair, eu sei sair, tá tudo certo. O É sem social exageros. É. deixou, eu tô aqui no cantinho da festa, só observando de longe e tal. E Aham. aí, o, a- né, essa reprimido ou menos desenvolvido, né, que é um outro Sim, termo também que a gente acaba usando, sim. Porque com tem o que ser autoconhecimento a trabalhado, gente vai porque trabalhando isso, sim, tem que ser com trabalhado, certeza. porque se deixar, fica de longe, né? Então, Verdade. social, buscando aí esse crescimento ao longo dessa jornada de vida, sexual, prestando atenção aí para não deixar cair, mas também não virar e ficar Não, exagerado. não E o caindo nesse tipo autopreservação é aquele que a de gente tem que abuso. abraçar essa sombra e entender que, opa, como se Pera diz o lá. Padre Domingos, né? Metade basta. É isso Bem mesmo. menos, né? Ainda bem Bem que você falou do menos. Pai Domingos, que é minha inspiração total. Nossa, quando eu crescer, eu quero ser ele. Porque eu acho ele sensacional. Eu Sem amo dúvida. todos, viu? Nicolai, assim, eu vou falar o nome de tanta gente aqui que já passei por eles, mas assim, o Padre Domingos, não sei, ele é altamente cativante. Eu É, não sei explicar o que é é, aquilo ali, fora todo o conhecimento que ele é o Google do Enneagrama. Né? sem Então, dúvida. muito bom você falar, porque eu queria fazer no final uma homenagem, sim, e veio agora, porque é agora que tinha que ser. Então, gente, olha que interessante, tá? Para quem está acompanhando aí, né? A gente vai começar agora, já que a gente disse como está hierarquizado nossos instintos, né? Lembrando que instinto é algo mais forte que você, que já veio com você, que é inconsciente, que vem de um lugar lá no cérebro que é primitivo mesmo. Então, nós não temos, assim, o controle, mesmo com o autoconhecimento, falar que você controla não é verdade. Você pode ter aquele momento de parar para pensar, falar, o que eu estou fazendo? Opa, mas é algo que você provoca em você, porque você está atento em você. Porque se você não ficar atento, eu já vi o padre falando assim, só por hoje, mais um dia, eu consegui. E amanhã eu Exato. consigo, porque é instinto. É Muito muito mais forte do que do que tipo. você imagina. É muito mais forte do que os tipos. Então, vamos começar falando já que eu gostei demais a gente ser invertido, porque dá para simular uma situação assim de casal e você pensa aí nos seus relacionamentos para você ver como seria o caos se a gente não tivesse um autoconhecimento e uma capacidade de aceitar o outro, de olhar diferente, e de ressignificar isso daí. E, ao mesmo tempo, diminuir essa intensidade desse instinto, que está demais, está em exagero, e o outro que está reprimido fala, pera lá, o que está acontecendo que eu não estou prestando atenção aqui? E, inclusive, os dois se ajudarem, que seria sensacional isso, tá? Exato. Mas vamos começar a parte pior, né? Eu vou me descrever um pouco, e o Antônio vai descrever um pouco o que seria eu, Andréia, reprimida, e ele, dominante. E vamos simular, faz de conta que a gente está 24 horas, nós somos um casal 24 horas por dia no isolamento, e nós somos assim, tá? Gente, vai dar divórcio, viu? Por isso que tá cheio de gente pedindo divórcio aí, tá? Então, o que que acontece? Olha como eu sou. Depois eu vou explicar que eu não sou mais dessa forma pelo autoconhecimento. Eu vou exagerar aqui como eu era, tá? Se eu não me conhecesse, eu não conhecesse nada. Quem tem autopreservação reprimido não sabe lidar com nada que tenha a ver com proteção à vida. É uma pessoa que o Padre Domingos fala suicida em potencial. Gente, eu não quero suicidar, eu amo a vida. É só para vocês entenderem que a pessoa ela se coloca em risco o tempo todo. Então, é uma pessoa que não tem medo de nada.
isso me acompanha desde criança, assim, com 7 anos de idade. Ah, tudo bem que não tinha violência. Não, se tivesse, eu acho que eu agiria assim. Eu ia dar aula sozinha, eu pegava ônibus sozinha. Eu não estava nem aí para as coisas, assim, se tinha problema de ter, sei lá, acidente, assalto. Eu nunca acreditei nem que existe tanto assaltante assim, fica parecendo que a pessoa ali é nada, né, louca? Porque eu não tinha medo, eu não penso nisso, que tem um risco de alguém vir, mas, gente, que viagem, que loucura, tá? Então vamos começar. A pessoa não tem medo de se arriscar, nenhum, porque não tem perigo. Não existe perigo no mundo, se a gente fosse resumir. Você deve estar ficando escandalizado, né? A pessoa acha que não tem perigo no mundo. E um mundo que é totalmente cheio de perigo, imagina. Mas como é reprimido, se o meu fosse o equilibrado, eu fazia uma leitura real da situação. Eu não ia exagerar, igual o Antônio daqui a pouco vai contar, ele vê perigo em tudo, tá? E eu não ia subestimar, porque o meu é reprimido, prestem atenção. Então, eu acho que não tem perigo. E aí, se não tem perigo, eu não me cuido, porque nada vai acontecer. É um estado de negação. Então, se é o médico, para quê? Não, nada acontece comigo, não. Eu nem gripo. Coronavírus, pego não. Isso aí é os outros que pegam comigo. Aí eu vou dando desculpa, né? Meu santo é forte, Deus cuida de mim. Eu vou inventando nomes. Ou então, dependendo se eu não tenho crença, porque se eu tenho uma crença, eu falo, Deus cuida de mim. Se eu não tenho, eu falo, é uma gripezinha qualquer. Pega não. E mesmo sendo talvez aí uma pessoa, figura pública, anda sem máscara. Contrariando tudo o que está prescrito, né, pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque a pessoa tem certeza que nada acontece com ela. Ela não acredita que coisas ruins possam acontecer, que o risco existe e ela não se protege mesmo. Estou exagerando, gente, eu tenho me protegido, eu uso máscara, tá? Mas muito por outros motivos, que tem a ver com sexual. Eu tenho um pai idoso em casa, que tá totalmente no quadro de risco, porque tem 84 anos, tem pressão alta. Então, assim, muito pelo outro, eu não atendo desde o primeiro dia, do dia 16, presencial mais. Eu estou toda certinha. Mas eu sei que o que mais me move é o outro, muito preocupada, inclusive com os meus filhos também, mas com o meu pai. Então, só vou falar mais uma coisinha, porque para a pessoa identificar quando é baixo, né? Dinheiro, gente, nunca preocupei. Se eu tenho dinheiro, gastei tudo ali, ó, naquele mês. Ai, mês que vem. Oi, mês que vem é outro mês. E mês que vem o dinheiro vem. Aí, assim, as pessoas ficam dando nomes pra gente, assim, nossa, essa pessoa é louca. Inclusive, assim, muitas pessoas acham, porque não entende nada de instinto. Se entendesse, entender que está reprimido e me ajudar a olhar para isso, né? Então, assim, eu não sofro com essa angústia, assim, vai ter emprego? Nem penso nisso. Os clientes vão sumir? Não, gente. No início, eles até não queriam fazer online, não, porque é muito abrupto a mudança. Mas eu pensei assim, gente, uma hora eles vão surtar. Não vai dar conta de viver o isolamento. Os sociais vão ficar malucos. Eles vão voltar. Então, assim, não tenho um pingo de preocupação, não fico pensando assim, quanto que eu vou aposentar, nem sei se eu vou aposentar, nem sei como é que vai estar o plano de governo, então não vou me desgastar com isso, não vou me preocupar. Então, eu sou uma pessoa que não tem esse tipo de ansiedade futura. Fica parecendo que eu sou uma mulher de muita fé. Olha que interessante a gente fazer até outras relações, né? Eu tenho fé. Mas acaba como o meu instinto é muito reprimido, eu não me preocupo com o amanhã. Aí, como eu tenho fé, né? Deus cuida. Vamos lá, Antônio. Joga na conta dele, né? Então vamos lá, deixa eu entrar nessa energia do esquece o autoconhecimento, que eu não sou um ser iluminado, tá longe de ser. Vamos lá. Vamos lá na coisa bem assim. Autopreservação na alta em pandemia, em época de pandemia, né? Nossa. Tá mais ou menos assim, o quê? Esse negócio lá na China vai chegar aqui no Brasil, meu Deus do céu, não vai parar por lá não. Isso era em janeiro, gente. Meu Deus e tal, para com isso, esse negócio vier pro Brasil e não sei o quê. Aí lá no carnaval o cara, não, gente, para, não pode juntar, porque lá na China já tá começando o problema, o cara já tá sabendo lá da China. E aí de repente quando chega, eu avisei que esse negócio ia chegar, meu Deus, e agora? Que eu vou perder o emprego, vou quebrar, os empresários vão quebrar, que não vai ter máscara para todo mundo. Eu tenho um amigo que tem fornecedores da China
Ele Ah, comprou do Brasil máscaras. E vocês são loucos, cara. Vocês me mandaram máscara lá pra China, vai faltar pro Brasil. E o aqui, dinheiro da você me conta. estocou álcool gel? Você comprou todo do supermercado, não deixou para mim? Álcool em gel. Ó, tem uma pessoa aí que eu não vou citar que chegaram, mandaram entregar uma sacola desse tamanho de álcool em gel, desse tamanhozinho, porque não tinha vidro grande. Aquele monte de vidro desse tamanho. Meu Deus, álcool em gel e pandemia. Aí agora é grilo, é terremoto, é não sei o quê. Enfim, gente, Que faz risco. O isso. mundo tá acabando e eu tô lascado. É mais ou Agora menos assim. imagina que situação engraçada, né? Você aí na sua casa, se é o Não, contrário, não. igual eu. eu Aí peraí, gente. Vamos lá. Vamos dar o gancho aqui então da live de relacionamentos, né? é, Agora imagina, nós dois aqui enquanto casal. é, A Andréia, autopreservação reprimida. Que se não, nem relaxa, o cliente vai voltar e tal. olha, Que porque dinheiro? acontece. Dinheiro tá aí para gastar. É, E o do outro lado, o Antônio, não, não gasta não, não compra, estoca e não guarda e compra estoque. segura. É. E Pronto. chegando, imagina chegando compra do correio de roupa, e eu sei, essa mulher tá louca, tá Quero louca. separar, quero separar. É, é isso mesmo. E eu achando você um doente, né? Inclusive, falando assim: você é neurótico, você é obsessivo, você não tem fé, você é Pessimista. pessimista, você é homem negativo. Pra que eu fui casar com um homem assim? Por isso que sua vida não dá certo. Imagina isso. E vai despejando tudo, né? Vocês estão Exatamente. entendendo, gente? A coisa é muito profunda. E olha que a gente falou só de um instinto. Nós temos os três e ainda temos a nossa personalidade, temos nossas crenças, sabe? Posturas políticas diferentes, religiosas, sabe? Assim, é tanta coisa que compõe um casal, uma história de vida e familiar diferente. Então, na hora que junta isso tudo, se ambos não buscam, tem que ser ambos. Um só não segura a relação, porque ele vai se sacrificar muito. Se ambos não buscam autoconhecimento, isso tem data certa de acabar. Porque antigamente as pessoas se sacrificavam. Hoje é muito difícil, nem deve, a vida é muito curta. Né? Então tá, vamos passar agora para o Simula social. aí, então, que você é social dominante. Vai lá. Tá. Para mim é muito fácil, porque eu transito muito bem. Inclusive, quando as pessoas estão em treinamento comigo, elas têm certeza que eu sou social dominante. Mas é porque elas nunca me namoraram. Senão elas iam ver o que é um sexual. Por isso que eu tô Aí, falando, vai no social dominante, como o meu já é reprimido, vai ser mais fácil. é fácil para mim. O que é uma pessoa social dominante? Então, a primeira coisa que a gente tem que distinguir que não necessariamente é uma pessoa que tem sociabilidade, ou às vezes o contrário. Tem muitas pessoas que têm muita sociabilidade e não é social dominante. Então, o que é sociabilidade? A pessoa que chega num espaço e não conhece ninguém e já chama o outro de e aí, chefe, e aí, amiga, e aí, brother, como é que tá aí? O que o professor já deu na aula? Sentou? Tá, ok. É alguém que consegue assim, se comunicar bem com todo mundo. Mas não é alguém se ele é só sociável, né? Não, porque ele pode ter esse comportamento de lidar bem com pessoas, que a motivação é conseguir coisas. Então, vamos supor, é um cara que não gosta muito de estudar. Ele já entendeu, se ele chama todo mundo de brother, de amigo, e aí ele tem acesso a colocar o nome dele nos trabalhos. O cara é um folgado. Ele não é instinto social, tá? Então, se vocês não entenderam, pode perguntar. Agora, o que é instinto social? É o sujeito, e isso para mim também é muito forte, que o grupo é muito importante. Mas qual que é essa importância? É um grupo que tem projetos em comum, objetivos em comum, onde há uma troca ali para todo mundo crescer, o crescimento do grupo, onde você se sente muito importante de estar influenciando aquele grupo, de estar liderando aquele grupo, de estar em contato com o grupo, de ser admirado pelo grupo, onde que o grupo vira a sua necessidade de vida. Se você não tiver em grupos, fazendo algo com grupos, você não está feliz. A sua felicidade é viver nos grupos. Então, a gente percebe muito pessoas que que trabalham em ONGs, porque é pelo coletivo, a coisa é pelo coletivo, tá? Não é pelo Uhum. individual.
pessoas que estão partidárias, que defendem uma causa, seja a causa feminista, a causa animal, não sei. Elas estão preocupadas com o coletivo, com o social, e elas querem se destacar no social. Isso dá muito prazer a elas. Isso gera energia de vida. E se isso é muito forte, e essa pessoa se relaciona com alguém, né? Ou é casada, ou tem namorado, alguma coisa, e o outro é reprimido, vai dar problemas. Por quê? Porque o que acontece? Essa pessoa que é do coletivo, que é dos grupos, todo o olhar e interesse dela está nesse lugar. E aí o ser amado pensa assim, mas é uma pessoa tão bacana, tão bondosa, que gosta tanto de gente, mas por que comigo ela não se importa? Essa é a sensação de não fazer sentido. Como que pode você dedicar a sua vida, a sua alma, a sua essência, o seu tudo pelos outros, e outros, e não lembrar de quem está do seu lado dentro de casa, e esquecer. Porque ainda mais se o seu sexual for o reprimido e o social for o primeiro. Então, assim, é de um sofrimento, é muito comum, gente. Eu vou dar uma coisa que vai bater. Sabe o que acontece? O social primeiro, e você tá lá numa dominância total, só pensa em grupos. Às vezes o grupo pode ser um grupo de uma instância menor. Sabe qual grupo que eu vou falar para vocês prestarem atenção? O grupo familiar. Você casou, mas não saiu da casa do seu pai, da sua mãe. Tudo são seus irmãos que te ligam o tempo todo. Você tem que levar no médico, você tem que resolver. Aí você busca seu sobrinho na aula, você faz... Então você cuida do grupo familiar. Até a tia que está chegando de viagem, você tem que buscar no aeroporto. E a pessoa que está casada com você fala assim, não estou acreditando nisso. Não sobra tempo para mim. Porque você não faz conexão, não é um a um. Você é o salvador do grupo familiar, que se estende assim, se puder aos primos, a tudo, né? Organiza as festas, ajuda, preocupa com todo mundo. É o que coordena o grupo da família no WhatsApp, que mexe com todo mundo. Seu cônjuge, se ele não é social dominante, que se ele for, ele vai te entender, se os dois vão fazer juntos. Mas se ele não for, ele não vai entender. Porque ele vai sobrar. Não é, Antônio? Exatamente. Ah, olha só, tem gente falando aqui, né, que precisa gravar, se o Instagram deixar, vai estar gravado assim. Exatamente isso, né? Então imagina aí, gente, Andréia, social dominante, tô olhando os quero comentários. gente, tô desorientada aqui atrás de população, volume. Alguém falou, então tá envolvida as causas solidárias, sociais, total. Essa pessoa agora tá, sei lá, confeccionando máscara para distribuir na rua, vai ajudar a distribuir e tal, e tipo, montando grupo para entregar comida para esse povo que tá, né, sem teto, sem receber o auxílio, alimentação, sim. E a outra pessoa tá em casa assim, o quê? Eu, social reprimido, quietinho aqui dentro de casa, eu não sei mexer com o povo. Eu não aprendi, como a Andréia disse. Ainda mais se você for, né, o dominante seu é o primeiro, né? Eu vou me arriscar para ir lá com esse tanto de gente que talvez está até desprotegido. Não vai. Não vai. E ainda vai ficar no conflito, né? Como assim? O meu parceiro, a minha parceira tá indo aí se expondo no meio desse povo todo, em vez de ficar se protegendo. Ou esquece qual que é o dominante, mas o reprimido. Eu não sei trabalhar, eu não aprendi a trabalhar em coletivo, então eu não quero isso pra mim, né? Às vezes a gente tem alguns exemplos aí de os sociais, né? Hoje, vamos lá, vai ter uma ação social lá na ONG. O social oprimido, olha, quanto que é pra eu não ir? Eu posso fazer a doação em dinheiro, eu posso dar uma cesta básica, mas lá eu não vou. É bem isso. Nos relacionamentos, aliás, tem uma história bacana de um casal, eles casaram e tal, aí foi pra lua de mel, chegou na lua de mel, o homem tava lá, da relação, tava lá perto da piscina e tal, e a mulher olhando, o que será? Não, tá trabalhando, né, conversando ao celular e tal. Aí quando ele chegou no quarto, e aí, amor, trabalhando, desliga esse celular, senão eles vão te dar muita canseira lá do trabalho. Não, não é do trabalho, não. Tava ligando para aquele amigo meu e tal, para ele vir com a esposa, porque esse hotel é muito bacana. Que? Na nossa lua de mel? E tal. Mas o hotel tá lotado. O hotel tá lotado, não tem mais quarto. Ah, mas o nosso quarto, olha o tamanho que esse quarto é. Não, a gente dá um jeito. É assim mesmo, gente. Eu sei porque o meu irmão e a minha cunhada, eu tenho quase certeza, se eles estiverem assistindo, é bom que eles vão se identificar, né? Que eles têm um social
ou dominante ou talvez moderado. Mas eu acho que é dominante. Se bem que meu irmão tem uma coisa de autopreservação. Eu não sei a ordem dele, não. Mas a minha cunhada é dominante. Eles têm festa. Agora na pandemia não dá. Mas eles têm festa todo final de semana. Desde que eles casaram há 10 anos. Nunca para. Nunca para. Os E dois assim, sociais. os dois. Os dois. E aí é festa uma atrás da outra, uma atrás da outra. E na casa deles também, eles adoram a casa lotada. É uma loucura, sabe? E as pessoas adoram convidá-los. Então, assim, tem hora que eles não sabem qual festa vai. No mesmo dia vai em duas. E mesmo quando o bebê nasceu, não atrapalhou, não. Que é o meu sobrinho, né? Só que Mais como os um. dois são... mas o João tá ficando igualzinho. Então, como os dois são, tá tudo certo. Porque só de olhar, porque o meu é o equilibrado, não é o dominante, né? Eu fico cansada, porque é todo final de semana. Eu gosto muito, que é equilibrado. Mas todo final de semana, às vezes sexta, sábado, domingo, mais de uma. E eles amam, adoram. Agora, quando se fosse incompatível, imagina alguém que realmente é reprimido, casado com outro que ama agito, ama gente, ama badalação. E o pior, nesse quadro de pandemia, essa pessoa talvez fazendo festas escondidas, aceitando convites para ir em festas escondidas, e dentro da mesma casa o outro achando um absurdo e não vai entender e vai julgar. E pode dar realmente separação, porque a gente está falando de instinto, a gente não está dizendo de um comportamento racional de querer estar com amigos. É algo que, para você viver, você precisa daquilo. A sensação, se você não estiver participando, que as pessoas vão esquecer de você. Então, você tem que marcar presença ali. Você tem que estar no boteco lá com a galera dos seus amigos, porque se você não for, você está perdendo aquilo que eles estão falando, a sua mente começa a te contar coisas. Você não vai ser o queridinho da turma mais, você vai ser substituído. E é isso que acontece, né? Então, olha só, Andréia, a Viviane está perguntando aqui, existem pessoas que têm os três equilibrados? A fase em que se alternam? Não. Viviane, é um processo diário de muita busca para tentar diminuir. Eu costumo fazer esse gráfico aqui, ó. Dominante, o instinto moderado, o oscilante, normal e etc. Ou o reprimido. O que a gente tenta fazer com o autoconhecimento é diminuir essa distância entre eles. Agora, inverter, igualar, desencana. Quem é autopreservação é autopreservação, quem é social e quem é sexual é sexual. Ponto. Então, nesse processo a gente vai tentar diminuir esse gráfico, essa curva, né? Achatar a curva. Mas mudar, não dá. Não tem jeito. E também, sempre tem um dominante, sempre tem um reprimido. É porque às vezes é difícil, é o primeiro momento, né, Viviane? Você está tendo essa informação, aí você está olhando para sua vida, talvez nessa época de pandemia, que está tudo mais tranquilozinho, de repente os instintos do seu marido batem com o seu, vocês não estão em conflito. Então você está se cuidando, porque é grave, gente. Até quem tem reprimido igual eu, não quero morrer, não, eu estou me cuidando, eu sou super reprimida e autopreservação. Porque a gente está falando de coronavírus, a gente não está falando de uma brincadeira, tá? Então, eu imagino que pode ser isso, que você está se cuidando bastante, que você é uma pessoa que gosta muito de estar com pessoas, preocupa, de repente está fazendo até máscara para doar, e você tem uma boa conexão um a um, talvez com seu parceiro mesmo. Então, você está ficando assim, sem entender. Mas sabe uma coisa que ajuda? Quando você olha para algo na sua vida que pode ter dado errado, um relacionamento talvez passado, ou até uma relação de amizade, não precisa ser relacionamento amoroso, ou um trabalho, algo profissional, provavelmente foi ou porque você dedicou pouco do seu instinto reprimido, porque ele é reprimido mesmo, e aquela oportunidade você perdeu porque você não deu o que você tinha que dar, porque a gente deveria oferecer os três, e você ficou em falta, você não ofereceu. Ou você estragou tudo porque deu demais, você sufocou. Porque quem recebe aquele tanto não dá conta. Não dá conta, vai sufocar naquela imensidão ali, ó. Se for alguém autopreservação, toda hora preocupado com finanças. Olha, eu conheço pessoas, né? Porque eu atendo pessoas da classe A, que são pessoas muito ricas que não compram nada. Eu falo, meu Deus do céu, por que vive? Para mim é um escândalo, né? Não falo, só penso que eu não vou interferir nessa questão. Mas eu falo, que adianta uma vida onde você só guarda dinheiro com medo do futuro? E se ele morrer amanhã?
Ah, vou deixar para os filhos. Falei, meu Deus, mas que tragédia ter que deixar herança para filhos. A gente tem que viver. Os filhos que construam a sua. E Então, aí, o sexual reprimido, então vamos lá, né? Você acabou de dar o ah, exemplo do sexual dominante. E aí, o ah, sexual reprimido é aquela pessoa que tem tudo isso muito baixinho. Então, é aquela baixinho. pessoa que, assim, é pra viver? Ah, tá, vamos viver. Ah, mas tem que conectar com outra pessoa? Mas tem que Não, conectar, dá eu um tenho que ficar trabalho. grudado. Dá um Quando a pessoa trabalho tá que falando não. comigo, eu tenho que ficar olhando nos olhos dela. Não O olha, não, sexual, realmente gente, não o olha. sexual dominante, se ele tá conversando com uma pessoa, é olho no olho. É olho no E aí olho. outra pessoa faz isso, de repente Nossa, você é sente amor. uma mão, opa, É, volta, é olha a pra morte. mim, pra onde você tá Eu já, olhando, eu tô conversando com Antônia, eu já você. tive um relacionamento que acabou porque a pessoa não conseguia olhar para mim, sabe? Então, eu acho que era autopreservação e ficava olhando nos ambientes para ver se alguém ia chegar, alguém ia entrar, ficava procurando coisa. Falei, não dou conta. Não dou conta, você não me dá atenção. Eu não conhecia nada de Enneagrama, né? Muito no passado. Você não me dá atenção, tô falando é sério, você fica aí voado, parece que você vive no mundo da lua. Fui embora. É grave essa Olha coisa de só, ter essa necessidade. recebi uma pergunta aqui no WhatsApp, é, relacionada ao seguinte, fugiu aqui, deixa eu ver. Antônio, daqui a pouco vai cair, viu? Falta acho que 1 minuto para cair. Nossa, Deus! 10 Vamos voltar mais minutinhos. uns 10 minutos. A gente tem que voltar. Se você Ué, parte topar só mais uns 2? 10 minutos para fechar, porque vai cair. Dá pra ser parte 2, gente? Quem concorda, dá um tchauzinho aí, manda um 10 joinha. minutos no máximo, só para a gente fechar o sexual e dar umas diquinhas no final. Bora lá. Olha só, A gente abre, vai ficar teve uma gravado, pessoa lá depois em você cima que vai. perguntou Ah, como que seria se o sexo num relacionamento, eu não sei quem que foi, no relacionamento, se a outra pessoa, sendo sexual, se conectar com uma terceira pessoa fora do relacionamento. Bom, num relacionamento, ela até colocou um relacionamento fechado, né? uhum. Bom, se essa outra pessoa que seu parceiro ou parceira estiver conectando não for uma parceira amorosa, né, afetiva, tudo bem. É o que a gente disse. Se conectou lá com, sei lá, com a mãe, com um amigo de infância, com um colega da faculdade, ok, tá tudo certo. Uhum. Então essa pessoa, como a gente disse, pode ficar a festa toda, ou todo final de semana que tem necessidade de encontrar com essa pessoa. Tá. Mas é óbvio que se for dentro do relacionamento fechado, conectando com uma outra pessoa do sexo oposto, num lugar reservado, olhando só para ela, bom, aí realmente o conflito vai ser quase que inevitável, né? A outra pessoa não vai entender isso, independente de qual que seja o instinto dela, pelo menos Pois eu não é isso acredito que eu que estou seria falando, fácil, né? interessante, porque eu vejo isso na clínica, né? Casais que têm casos extraconjugais. E só eu, terapeuta, que sei, né? Porque Pois essa é, coisa a gente não diz, né? sem E dúvida. aí, o que que acontece? Existem pessoas que, por serem sexuais, elas conseguem fazer conexão profunda com duas famílias diferentes, duas mulheres diferentes. E uma não Uhum. sabe da outra mesmo. Por quê? Porque não dá pista nenhuma. Quando está com uma, está de verdade inteiro, tem relação sexual, fala que ama, porque ama mesmo, é profundo. Quando está com a outra, é a mesma coisa, gente. Só que essa pessoa, como geralmente a autopreservação é lá embaixo, ela vive se arriscando, porque uma hora a casa vai cair e vai perder quem se ama e vai machucar muita gente. E ela vive fazendo uma ginástica gigante. Por quê? Porque tem que fingir viagens de negócio, tem que mentir, e aí celular tem que omitir. Então, assim, é uma vida louca. Mas ambas se sentem muito amadas, porque ele me conta, né? E acredita que é o homem da vida, e uma não desconfia da outra. Porque é total a conexão e a Exatamente. entrega. Olha isso. Uma pessoa que não é sexual dominante não saberia fazer isso. Bem difícil. O social vai ficar muito desatento, vai largar o celular lá Vai ligar o aberto, celular, vai enfim, vai dar descobrir muitas pistas, né? vai O descobrir. autopreservação vai ficar com tanto medo, com tanta Com tanta preocupação que culpa, não. ele vai contar. Eu acho que ele vai contar. Vai pedir Uma perdão. só já dá trabalho demais, não precisa de duas, não, chega.
Ou se acontecer, ele vai contar, porque vai sentir muita culpa, porque a autopreservação tem uma coisa de culpa embutida, de errar, sabe? De Exato. estar colocando em risco aquilo que ele quer, aquilo que ele ama, né? Ele não quer colocar nada em risco. Aham. Arriscar não é com ele. Mas vamos lá, né? Então nós explicamos um pouco dos 3 instintos, explicamos como é complicado quando alguém tem um dominante e o parceiro tem justamente aquele reprimido, porque se ambos estiverem com os instintos na mesma hierarquia, não é que vai ficar o mundo cor-de-rosa, não. Teríamos problema também. Mas um pouco menos de problema porque vocês se sentem muito parecidos. E a gente, ser humano, gosta de gostar de quem parece com ele. E rejeitar os diferentes. Né? Então, vocês ficam bem parecidos. Mas teremos alguns problemas, quer ver? Vamos supor 2 autopreservação junto. Vira 2 neurótico obsessivo, achando que vai morrer toda hora, passando álcool gel até nos genitais na hora de transar, porque são muito malucos mesmo, com medo da morte. Né? Vão ficar juntos? Sim. Mas são pessoas que são... Ninguém equilibra ninguém. Então, ambos com muito Exato. medo do desemprego, ambos com muito medo do futuro. Se não tem filhos, ficam com medo ambos de pensar na possibilidade de um filho vir, porque dá muito trabalho, no sentido de dinheiro, de cuidados, não sei o quê. E aí a vida fica muito limitada também. Então, só para você entender que não será cor-de-rosa. Eu acho que a relação fica saudável quando ambos se conhecem e sendo os instintos iguais ou diferentes, ambos buscam se aperfeiçoar enquanto indivíduo e enquanto casal também. Né? Você concorda, Antônio? Total. A gente fala o seguinte, né? Tem os benefícios, claro, né? Mas tem, Uhum. como você diz, né? Não é só esse mundo cor-de-rosa. Então, Não. óbvio, né? Já respondendo as perguntas aí que sempre o pessoal faz, até agora, pelo menos eu não vi se alguém tinha feito, mas Uhum. qual que dá o mais certo? Qual que é a combinação que dá mais certo? Bom, a combinação que dá mais certo, anotem aí, é aquela que ambos se respeitam, ambos se amam, ambos buscam essa transformação Esse pessoal. crescimento, Pronto. Mas E qual o ambos instinto? Qualquer aceitam, um. e ambos aceitam uma coisa que eu sempre falo para os meus casais, a imperfeição um do outro. Exato. Quando a gente conhece sobre Enneagrama, que a gente está começando pelos instintos, vamos falar das personalidades, não é ferramenta para julgar. Agora eu conheço fulano, agora eu vou apontar o dedo dele e falar, tá vendo? Por que a gente não faz nada na vida? Você com aquele tanto de dinheiro guardado? Tá vendo? Por que você só fica com seus amigos? Não é para apontar, então você não entendeu nada. É justamente para facilitar o seu relacionamento. É para desenvolver um olhar de compaixão. Entender que assim como Uhum. você é governado por seus instintos de uma maneira irracional, o outro também. Vamos conversar sobre isso? Vamos nos ajudar? Vamos moderar? Vamos tirar o que está em excesso e aumentar um pouquinho o que está faltando? Vamos desenvolvermos juntos? Por isso que eu disse... para você mostrar essa live para o seu parceiro, para sua parceira. Compartilha isso com pessoas que você ama. Talvez quem está em conflito é o seu pai com a sua mãe, eles nem estão aqui. Né? E de repente o conflito passa por tudo que a gente está falando. Pode ser uma luz para eles buscarem ajuda e a partir disso se reconectarem. E muitas cicatrizes do passado serem perdoadas. Então é isso mesmo, não é qual o seu instinto é igual. Porque olha para você ver, se o instinto sexual dos dois for dominante, sabe o que acontece? Os dois grudam e esquece que o mundo existe. Eu já vi casal que grudou tanto, ambos eram separados, vinham de... eram ex-casados, né? Então ambos tinham filhos nas relações passadas. Só que os dois eram sexuais e se encontravam. Eles esqueceram dos filhos. Os filhos não eram crianças, não morreriam, já era adolescente, em torno de 15, 16 anos, cada um deles, né? Então, eles ficavam juntos, só queriam viajar todo final de semana, curtir pousada, só pensavam nos dois, o dinheiro todo era para os dois, os meninos assim, ó, largados, adolescentes, e todo mundo falando, vocês estão malucos, vocês estão doidos, vocês não podem viver um para o outro assim, não, o mundo não vai acabar amanhã, e eles não entendiam, não. Com 4 meses querendo marcar casamento, ó, surto, né? Total. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental até para entender a explosão, a bomba atômica que é o encontro de dois sexuais dominantes. Exato. E aí é o seguinte, bom, vai ter conflito entre eles? Muito menor, muito menos.
Porque um quer olhar no olho do outro, o outro quer olhar no olho de um, vai ser uma conexão maravilhosa nesse sentido, né? Só que em contrapartida, o que vai ter de evolução? Imagina o seguinte, os dois são sexuais dominantes e os dois são autopreservação reprimido. Vamos dizer que seja a mesma escala aí. Era bem o caso. Você tá usando máscara? Ah, meu amor, você acha que eu preciso usar? Acho que não, e tá tudo certo. E aí? Eu preciso só de você, você é meu arco. É isso mesmo, nem aí. Tô nem aí para dinheiro, não tô nem aí para emprego, não tô nem aí para riscos, né? Assalto, que é assalto? Então, assim, vai ter conflito? Muito menos. Mas o desenvolvimento também vai acompanhar, quase nada. Ah, mas e os completamente diferentes? Suicídio duplo foi ótimo. Hã? Suicídio duplo, suicídio coletivo, né? Os filhos vão juntos. E os diferentes? Vai ter mais atrito? Claro que vai. Esses exemplos que a gente deu aí, né? Um usa máscara, o outro não usa. Um guarda dinheiro, o outro não guarda. Um quer, agora eu cansei. E o outro não quero quer. fazer festa, vamos chamar os amigos. Não, chama, não chama, chama, não chama. Daqui a pouco a casa tá cheia de gente. Vai ter mais conflito? Vai. Mas em contrapartida, automaticamente, claro, se os dois estiverem buscando isso, vai haver um equilíbrio maior, né? Então, tem pós e contras aí bem claros quando os instintos são diferentes ou iguais, né? É verdade. Então, gente, sim, a gente voltou só para fechar mesmo, porque tá super tarde já, né? Passando a hora. Ainda bem que vocês gostaram. Nós vamos fazer muito mais, né? Porque a gente viu que deu certo, né, Antônio? Foi muito bom. E o importante é o autoconhecimento. É a busca de os dois, enquanto indivíduos, se conhecerem, serem melhores. E isso vai impactar diretamente a relação de vocês positivamente. Mas os dois precisam buscar, os dois deveriam buscar. Sabe por quê, Júnior? Porque senão você fica no lugar daquela que compreende. Então, vamos supor, né? Você é social. Pesa. E o seu marido não é, né? E aí você gosta de estar com pessoas, você gosta de ajudar pessoas, estar nos grupos, e o dele é reprimido. E se ele for sexual primeiro, ele vai ser aquele homem carente. E você vai falar, nossa, mas que homem carente. Mas isso não é carência, isso é necessidade de conexão. E você vai olhar para ele e falar assim, não, mas ele não me ajuda em nada, ele não está comigo, ele não está me acompanhando, ele só reclama que sente falta de mim. Nossa, eu não dou conta desse homem, esse homem é muito grudento, esse homem me enche o saco, ele me cobra demais, tchau. Por quê? Porque ele não entende o seu social. Agora, se ele busca o desenvolvimento também, ele vai falar assim, amor, vai lá, curte todo mundo, curte o social, ajuda todo mundo, e quando você chegar, é só nós dois. Olha que delícia, gente. Isso é delicioso, porque você vive o seu social e ele vive o sexual dele e vocês se respeitam. Agora, se ele não conhece, ele vai te cobrar. Faz sentido? Total. Ela tá falando. Ela fez uma afirmação. Sem dúvida, Júnior. É isso mesmo. É a busca dos dois. Porque ninguém muda ninguém, né? É um caminho que já é difícil para um, imagina querer mudar o outro, né? Sem chance. Sim. Ninguém muda ninguém. Sensacional. Então, assim, é uma busca individual o processo de mudança. Vale muito a pena, com todo carinho, com todo jeitinho. Convide, pelo menos, para ver essa live. Quem sabe isso não desperta. Opa, agora eu estou entendendo. E depois vocês passam aí para um processo de cursos comigo, com o Antônio, com outros grandes nomes aí que tem no Brasil. Deixa eu dar uma dica. Deixa eu dar uma dica para casais, já que a gente está falando de relacionamento. Eu falo por mim, aconteceu comigo, enquanto autopreservação, enfim, tem toda uma questão aí também de tipo que a gente não vai falar aqui. A gente vai falar depois. A minha grande virada de chave do processo de autoconhecimento entrou de uma maneira que aí eu posso dar como dica. A Valéria, fazendo uma formação em programação neurolinguística, começou a ouvir lá uns materiais, que na época vinha em CD ainda e tal. Eu estava cozinhando, isso faz sentido. E aí me despertou. Então, assim, se você quer mostrar para sua esposa, para o seu marido, finge como quem não quer nada, coloca essa live aí gravada depois para rodar. A hora que vocês estiverem mais ou menos juntos aí, não, peraí, amor, tô assistindo um negócio que é muito interessante. Não chama ele, deixa ele vir por conta própria, que para mim funcionou e virou minha vida. Bacana demais. Dá um beijo na Valéria. Que bom que obrigado. Deu certo, que aí isso faz a diferença na vida de vocês, com certeza, sabe? E vira a chave, gente.
Vocês podem ter certeza, é? E com certeza teremos mais momentos aqui. Vamos planejar isso, né, Antônio? E eu tô Sem dúvida. sempre falando de relacionamento amoroso, tá? Então, quem não me segue, quiser me seguir, fica à vontade, porque eu adoro falar desse assunto, é? Uma boa noite, foi um prazer, é? Beijos para todo mundo. Bom final de semana. Para nós, obrigado, gente. É. Quem quer, né, quer saber mais de Enneagrama, gostou do tema, me Uhum. segue lá também, que a gente sempre tá dando Isso, dicas, tá sempre claro. falando desse tema que ajuda a gente e de quebra os outros. Ah, é verdade. Obrigada, viu? Beijo Obrigado grande, a você. gente. Valeu. Tchauzinho. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.